ver como é que está a limpeza dos ônibus urbanos. Rafael Ihara, há um decreto aqui em São Paulo determinando a limpeza dos ônibus a cada momento que eles chegam no terminal, a cada viagem. O que você viu agora de manhã? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Bom Dia Brasil. Falamos ao vivo de um terminal de ônibus movimentado aqui da zona sul da cidade de São Paulo. Alguns ônibus estão sim passando por esse processo de limpeza. Essa funcionária, por exemplo, que está aqui bem atrás de mim, ela fica esperando a chegada dos ônibus, ela entra lá dentro e aí passa o pano com álcool nos lugares onde todo mundo coloca a mão. Agora tem outros ônibus que não estão passando por esse processo de desinfecção. Então o ônibus chega lotado, o pessoal desce do ônibus e aí os passageiros que estão esperando para embarcar, eles já entram dentro do ônibus sem que nenhuma limpeza seja feita. Mais cedo nós fizemos algumas imagens do pessoal aglomerado em filas esperando os ônibus e também vimos muitas pessoas dentro dos ônibus que estão bastante cheios. Todo mundo ali bem próximo, as pessoas próximas umas das outras. A prefeitura disse que está monitorando a situação e que caso alguma linha apresente algum tipo de problema pode aumentar a frota. Disse também que está fiscalizando aí, intensificando a fiscalização para as linhas com problemas no atendimento. A prefeitura também falou que está contratando 250 funcionários para intensificar a limpeza nos ônibus e também nos terminais. E falou também que vai multar as empresas que não estão cumprindo o decreto da prefeitura. Rodrigo. Obrigado, Rafael. O que tem acontecido muito é que a prefeitura tem reagido às denúncias que a gente vem mostrando aqui das pessoas que usam ônibus dizendo que não tem a limpeza. E aí a prefeitura tomou essa decisão de contratar mais funcionários e uma multa de R$ 3.300 por dia para a empresa que não cumprir. Esperamos que venha aí a responsabilidade por parte das empresas aí nos próximos dias. Obrigado, Rafael Ihara. A gente vai falar agora com a repórter Luísa Vaz. Ela está no centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março, super conhecida. Ela mostra a situação num restaurante do governo estadual que serve refeições a R$1. Luísa, bom dia mais uma vez. Oi, bom dia para você e para todo mundo que está com a gente, Rodrigo. Eu estou na unidade do Bom Prato da 25 de Março. O governo do estado tem 58 unidades desse restaurante popular em todo o estado, 22 delas aqui na capital. E por conta do decreto estadual que determina o fechamento do comércio e que os restaurantes possam apenas trabalhar com entregas, o Bom Prato também está nesse sistema. A gente vê aqui que as portas estão fechadas porque eles servem nessa unidade 300 cafés da manhã por dia. Então, quando acaba, eles fecham as portas. Só que agora, o pessoal não pode mais comer lá dentro. Eles pegam a refeição aqui na porta e vão comer na rua. Então, o que está acontecendo? Tem muita gente reclamando da quantidade de lixo que se acumula e, além disso, na hora do almoço, esses usuários do Bom Prato não estão recebendo talheres. E aí eles têm que comer com as mãos ou então improvisar com a própria tampa da marmita, uma vez que a refeição está sendo entregue em marmitas, a forma para se alimentar. A gente procurou o governo do estado e eles nos disseram que estão em conversas com a prefeitura para colocar ação de lixeiras no entorno dos restaurantes para entrega dos talheres e também estão tentando orientar os funcionários para evitar as aglomerações, porque uma vez que tem fila, acaba ficando muita gente aglomerada. Rodrigo. Iniciativa de manter o funcionamento, mas tem que ter o respeito. Mais uma vez, denúncia feita aqui hoje cedo pela gente é a reação do governo do estado trazendo a resposta do mínimo. Discutir com a prefeitura a suspensão, mesmo que temporária, da questão do uso do plástico, para que possa ter aí realmente o talher de plástico para essas pessoas usarem nesses dias aí excepcionais. Olha, ainda deve demorar 3 semanas para que o governo paulista consiga ampliar o número de testes para detectar o novo coronavírus. Também na rede particular está difícil conseguir fazer o exame. E a corrida agora é para aumentar o número de leitos para tratar quem contrair a doença. As obras não param no estádio do Pacaembu. O hospital de campanha, com 200 leitos de baixa complexidade, fica pronto até semana que vem. No Anhembi serão 1.800 leitos. 887 leitos já ficam prontos a partir do dia 3 de abril, semana que vem. E eles devem começar a ser utilizados já a partir do dia 6 de abril, na outra segunda-feira. O restante, os outros 913 leitos, devem ficar pronto a partir do dia 10 de abril. No estádio Bruno Daniel, em Santo André, no ABC Paulista, outro hospital de campanha com 300 leitos será entregue em 15 dias. Neste container, montado ao lado de um hospital da Zona Norte de São Paulo, vão funcionar 2 consultórios e sala de observação, só para pacientes com suspeita do novo coronavírus. Outra medida importante, a de aumentar o número de testes em casos suspeitos, deveria ter começado ontem.
Mas um dos laboratórios, o do Instituto Butantan, ainda precisa passar pela fase de certificação, que é o que garante a segurança dos resultados. Esse processo pode demorar até 3 semanas. Nós vamos ter uma capacidade de produção inicial de 1.000 amostras por dia. Eu acredito que num curto espaço de tempo, de 1.000 poderemos passar para 2.000. E mesmo pagando, está difícil conseguir o teste. Nossas equipes procuraram em laboratórios e hospitais de São Paulo. A maioria não está fazendo o exame. Por telefone, o repórter Felipe Guedes entrou em contato com 12 clínicas. Houve um período que estava realizando, mas no momento não está realizando mais. Também não informaram por conta do que pararam de estar realizando esse teste. E onde tem, nem todo mundo pode fazer o teste. No caso, o teste está sendo realizado apenas em pacientes internados. O governo de São Paulo vai dar uma ajuda de custo de R$ 55 por mês para famílias de 700 mil alunos da rede estadual de ensino, enquanto as aulas estiverem suspensas. É para compensar o aumento nos gastos com a alimentação das crianças durante a quarentena. O valor será pago a partir de 1º de abril. É uma medida protetiva, uma medida de atenção às famílias e às crianças mais vulneráveis do nosso estado. O pagamento será feito aos estudantes das famílias que vivem em condição de extrema pobreza, de acordo com o cadastro único do governo federal. O valor é suficiente para comprar uma cesta básica. E no momento em que a ordem é se isolar, tem gente trabalhando para que ninguém se sinta sozinho. Este galpão da Prefeitura de São Bernardo do Campo foi preparado só para receber doações. Já chegaram comida e água. Este outro galpão é para receber produtos de higiene e limpeza. Foram doadas 2.000 barras de sabão, feitas com óleo de cozinha reciclado. Uma ONG conseguiu comprar 345 respiradores novos, depois de juntar R$20 milhões em doações. Os aparelhos vão ser instalados num hospital de São Paulo e em 18 unidades de saúde. Falando sobre a quarentena, 2 setores foram liberados pelo governo do estado a funcionar, o comércio de suplementos alimentares e locais de estacionamento e locação de veículos. Ana, antes de devolver para você, só complementando, a Prefeitura de São Paulo esclarece aqui que a lei que restringe o uso do plástico de uso individual, ela começa a valer de fato mesmo a partir de 2021. Então, não há uma implicação por não ter plástico nesse momento com relação ao coronavírus, naquela unidade ali que nós falamos do bom prato. Então, alguma coisa tem que ser feita ali. Deixaram de fazer, poderia ter dado, né? Esperamos que resolva logo. Promessa para amanhã. Deviam estar acostumados a usar o talher de metal porque era servido ali dentro do restaurante, né, Rodrigo? Agora tem que ter essa adaptação realmente para o pessoal que está pegando a comida lá. Obrigada, até já. Até já. E o Rio de Janeiro amanheceu com um novo problema na circulação das pessoas. Um dos maiores sistemas de transporte do Rio pode parar. Edivaldo Dondossa vai explicar melhor para a gente. Bom dia, Edivaldo. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus aqui da cidade, disse que o sistema pode parar completamente até amanhã. É que com menos passageiros nas ruas, pagando a passagem, as empresas alegam que não teriam condições de manter o serviço sem o apoio do poder público. As linhas do BRT, você vai ver aí na imagem, que é o corredor de ônibus expresso, já não estão mais funcionando entre a meia-noite e as 4 da manhã. E 27 estações fecharam as portas também durante o dia. Nesta estação, que continua aberta em Santa Cruz, na Zona Oeste, uma longa fila se formou nessa manhã. Desde o começo da semana, o comércio da cidade do Rio está fechado. Só serviços essenciais, como mercados e farmácias, poderiam abrir. Mas ontem, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai permitir que lojas de material de construção e as de conveniência dos postos vão poder funcionar. Mas os clientes não podem consumir produtos lá dentro. O estado do Rio tem até agora 370 casos confirmados de coronavírus e o número de mortes por causa da doença aumentou de 6 para 8. Ana Paula. Obrigada, Edivaldo, pelas suas informações. E ainda falando do Rio, nossas equipes encontraram aglomerações em alguns postos de saúde por causa da vacinação contra a gripe comum. O repórter Guilherme Peixoto está bem distante no Globocop e vai mostrar pra gente. Bom dia, Guilherme.
Oi, Ana, bom dia para você e uma boa quinta-feira aos nossos amigos do Bom Dia Brasil que nos acompanham de casa. O Globocop está ao vivo sobrevoando a cidade de Duque de Caxias, um dos maiores municípios da Baixada Fluminense, onde nós encontramos desde cedo uma fila grande de idosos para se vacinar contra a gripe. Alguns chegaram ainda no final da madrugada. Vamos olhar lá para baixo? Gente, a fila é muito grande. Começa na porta desse Centro Municipal de Saúde, que fica no centro de Caxias, onde há muita gente aglomerada. E aí a fila segue por toda a calçada. Agora há pouco estava dobrando a esquina. Aqui do alto, a bordo do Globocop, dá para ver que muitos idosos usam máscaras. A grande maioria não guarda a distância segura da pessoa da frente. Olha só, são vários pontos com idosos aglomerados. Ontem já tinha fila aqui, hoje a fila está ainda maior. Aos poucos vai diminuindo, mas porque essa fila continua lá, do lado de dentro do posto, onde tem mais idosos esperando para receber a vacina, Ana Paula. Pelo menos a gente está vendo ali algumas pessoas respeitando um pouco a distância de um para o outro na fila. Obrigada, viu, Guilherme? E em Belo Horizonte, a suspensão dos trabalhos na Câmara Municipal foi prorrogada porque 15% dos vereadores estão infectados com o novo coronavírus. Vamos lá para BH falar com a Aline Aguiar. Aline, bom dia, que situação, né? Inclusive, o último teste positivo foi ontem. Ana, bom dia para você. Ótimo dia a todos. Dos 40 parlamentares, 6 já testaram positivo para a doença. As atividades na Câmara foram suspensas na semana passada e seriam retomadas hoje. Seriam, né? Mas o período de quarentena foi prorrogado por causa dos novos casos. O Carlos Eduardo Alvim está em frente à Câmara e tem os detalhes. Bom dia, Cadu. Oi, Aline, bom dia para você, bom dia, Ana Paula, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Por aqui, tá tudo fechado e o expediente segue suspenso até pelo menos a próxima segunda-feira. A partir da semana que vem, quando as atividades forem retomadas, os funcionários vão trabalhar por tempo indeterminado de casa. O número de servidores aqui na sede do Legislativo vai ser o mínimo possível e as reuniões presenciais dos vereadores seguem suspensas. Entre os parlamentares que testaram positivo para a Covid-19 está a presidente aqui da casa. Os vereadores infectados estão cumprindo quarentena. E aqui em Belo Horizonte, a limpeza nas áreas externas dos hospitais públicos está sendo reforçada. A prefeitura está usando água sanitária para desinfetar as calçadas e as ruas em frente às unidades. É mais uma medida para tentar conter o avanço da doença aqui na capital mineira. A gente volta com você, Aline. Obrigada, Cadu. E o Ministério Público do Trabalho liberou 11 milhões de euros. Governador Valadares, que é um dos municípios que mais sofreram com a poluição no Rio Doce. Ana. Cobertor curto aí para tantas frentes que tem que ser atacadas, né, Aline? Obrigada, viu? E o estado de Santa Catarina registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Essa informação foi confirmada pelo governador no fim da noite de ontem e o repórter Douglas Márcio tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Douglas. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. A primeira morte por coronavírus em Santa Catarina é de um idoso, um homem de 86 anos. Ele morreu em São José, aqui na Grande Florianópolis. Como você disse, Ana, essa informação foi confirmada ontem, pouco antes da meia-noite, pelo governador do estado, Carlos Moisés, do PSL, numa rede social. Ainda não se tem detalhes como esse homem vinha sendo tratado, nem se ele tinha ou não outra doença além do coronavírus, algo que pudesse agravar o estado de saúde dele. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nesse momento, Santa Catarina tem 122 casos confirmados do novo coronavírus, a maior parte deles aqui em Florianópolis, e em São José, de onde vem essa informação da primeira morte, são 5 casos. Ana. Obrigada, Douglas. E também foi registrada ontem a primeira morte pelo novo coronavírus no Nordeste. Era um paciente do Recife. A Bianca Carvalho traz mais detalhes para a gente. Oi, Bianca. Oi, bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Um homem de 85 anos que morava na zona oeste do Recife e que morreu ontem pela manhã. De acordo com a Secretaria de Saúde daqui do estado, Ana, ele começou a apresentar sintomas. Que sintomas? Uma tosse seca, uma dificuldade leve para respirar, uma dor no tórax, febre, os sintomas típicos. Na quarta-feira. Na quinta, ele foi atendido numa UPA. Na sexta, foi transferido para um hospital aqui no Recife, que é o hospital referência para atendimentos de pacientes com a Covid-19.
Ele, além de ser idoso, né, um caso típico, também tinha outras doenças crônicas, hipertenso, diabético, problemas no coração, isso tudo agravou o estado de saúde dele. Aí ele teve um comprometimento na função dos rins, precisou fazer diálise e foi justamente durante a sessão de diálise, ontem pela manhã, que ele infelizmente chegou a morrer. Agora Pernambuco tem 46 casos confirmados, Ana, desses. 30 pessoas estão em isolamento domiciliar, se tratando em casa. 10 pessoas estão internadas em hospitais públicos e particulares. 5 pessoas tiveram cura. Aqui a gente continua dizendo para as pessoas que ficar em casa salva vidas. Então, além dos cuidados de higiene, lavar sempre mãos, se não tiver água e sabão para lavar, passar na medida do possível álcool em gel. Mas, isolamento, ficar em casa salva vidas. É isso que a gente vem dizendo e vai continuar dizendo, Ana. É isso, quem pode tem que ficar em casa, é muito importante nesse momento, né, Bianca? Obrigada. E olha, ao todo, subiu para 60 o número de mortos pela Covid-19 no Brasil, segundo o último balanço feito pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais. Vamos ver aqui como está o mapa do novo coronavírus pelo país. O balanço do Ministério da Saúde registra 57 mortos, 48 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro e as primeiras mortes no Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, mais tarde, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro registrou mais 2 mortes e o governo de Santa Catarina confirmou a primeira morte. Com isso, o total de mortos chegou a 60. Os casos confirmados pelo Ministério da Saúde subiram para 2.433. Aí as secretarias de saúde já reportaram outros 134 casos que não entraram aqui e o total, então, agora chega a 2.567. Ontem, o ministro da Saúde falou pela primeira vez depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi contra a boa parte das medidas que o próprio ministério tem defendido. E aí, Juliana, o discurso do ministro da Saúde mudou, né? Ele fez uma adaptação ali. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia a todos. Aquela coisa da saia justa, né, Ana? O ministro da Saúde pensou palavras num tom cuidadoso para não contestar o presidente Bolsonaro e não parecer que estava mudando de opinião. Quem acompanha desde o início a ação do Ministério da Saúde percebeu lá uma dificuldade do ministro. Ele não desautorizou claramente as medidas adotadas por prefeitos e governadores sobre isolamento, mas disse que é preciso ter calma quando se decreta a quarentena. O ministro da Saúde não contestou as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro às medidas de isolamento social. Luiz Henrique Mandetta diz que é preciso ter calma ao se decretar quarentena, que é um remédio amargo a ser usado na hora certa. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional. O ministro diz que o governo vai continuar trabalhando para proteger vidas, mas elogiou o presidente Bolsonaro por chamar a atenção para a economia. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Mandetta desmentiu boatos de que sairia do governo por discordar das críticas feitas pelo presidente ao isolamento social. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil.
Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo. Na entrevista feita pela internet, sem a presença dos jornalistas, os secretários do Ministério da Saúde também foram questionados sobre a opinião do presidente Bolsonaro contra a suspensão das aulas. O presidente chegou a perguntar por que fechar as escolas. Mas essa medida está sendo adotada não só aqui no Brasil, também em 156 países do mundo, de acordo com um levantamento feito pela Unesco. O Ministério já tinha sugerido alternativas, como a antecipação das férias, e está analisando outras possibilidades. Mas os secretários reafirmaram que é preciso evitar aglomerações. E salas de aula costumam ter 25, 30 alunos. A gente está estudando todas as possibilidades. Agora, é uma área de concentração. Hoje faz um mês que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde promete divulgar informações complementares sobre os infectados, pacientes graves, pacientes internados, pacientes que receberam alta e também, Ana, pacientes que foram curados. Um mês, né, Juliana? Estamos no começo dessa caminhada. Agora é preciso ficar atento num outro ponto, que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto considerando atividades essenciais, atividades religiosas e até casas lotéricas. Essas não foram as únicas mudanças não, né, Juliana? E aí, quando essas atividades são consideradas essenciais, elas podem funcionar mesmo durante o período de isolamento. De fato, Ana, mas o funcionamento deverá obedecer a determinações do Ministério da Saúde. Vamos saber os detalhes com a repórter Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Juliana. Bom dia a todos. Com esse decreto, o presidente Jair Bolsonaro acrescenta, novos serviços, novas atividades como essenciais e, portanto, poderão voltar a funcionar. Esse decreto, ele apenas atualiza um outro que já tinha sido publicado e entraram 12 atividades, 12 serviços, incluindo aí a questão das missas e dos cultos e também das lotéricas, que poderão voltar a funcionar. Nós destacamos alguns serviços que, portanto, passam a ser considerados essenciais. Atividades médico-periciais relacionadas com a Seguridade Social, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisa científicas e de laboratório relacionadas com a pandemia e uma importante, as missas e os cultos que estavam suspensos agora são essenciais, estão no decreto, portanto, podem voltar a ser realizados, mas com a ressalva de que se respeite, como você já disse, todas as recomendações do Ministério da Saúde e também as casas lotéricas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou o seguinte: a recomendação e a tendência é que se mantenha do jeito que está, sem missa presencial. Eles vão manter, portanto, o que eles vinham adotando nos últimos dias, para evitar as aglomerações. Ana. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, né, Flávia? Porque, por outro lado, temos essa decisão agora publicada pelo governo federal, mas os governadores decidiram manter as medidas de restrição à circulação de pessoas nas ruas. Isso mesmo depois daquele discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento. E foi uma decisão conjunta, né, Juliana? Sim, e teve, Ana, uma manifestação firme de um político que também é médico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi enfático em defender as medidas para conter a pandemia e anunciou um rompimento político com Bolsonaro. Os governadores decidiram manter as restrições para combater a pandemia. Nas palavras do vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro se expressou de uma forma que não foi a melhor. Em uma entrevista coletiva ontem, Mourão declarou que o governo defende isolamento e distanciamento social para reduzir a transmissão do novo coronavírus. O presidente buscou colocar, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Depois do discurso do presidente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, aliado de Bolsonaro desde as eleições de 2018, anunciou rompimento com o governo. As regras que prevalecerão no estado de Goiás são as regras do meu decreto.
e as regras definidas pela Organização Mundial de Saúde e o corpo técnico do Ministério da Saúde. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância. Vitor! É uma! Bom dia, presidente. Presidente, Deus é contigo. Agora melhor. Vai nessa luta que Deus é contigo. Você não vai perder essa batalha. Foi Deus que te levantou, presidente. Foi Deus que te levantou. Depois daquele discurso de ontem, você não podia deixar de vir aqui, presidente. Não desanima. Levante a cabeça. Nós estamos aqui. Vamos conversar com a imprensa? Trouxe a camisa pro senhor, mas vamos conversar com a imprensa? Vamos conversar. O senhor está ciente da situação, presidente? Presidente, Deus é contigo, presidente. Você vai vencer essa, presidente. Eu trouxe um presentinho para lá, mas o pessoal me deixou. Lê depois, tá? Bom dia, pessoal. Vamos perguntar sobre o pronunciamento. Eu posso começar a falar? Por favor. Vamos lá. Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. São verdadeiros donos dos seus estados e municípios, proibindo tráfego de pessoas, proibindo tráfego de rodovias, fechando empresas, fechando comércio. Bem, nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável desses não estão ganhando seu salário. Salário não, né? Não tem o seu ganha-pão. O que tinha na geladeira em casa praticamente já acabou. Não tem renda e tem família. É uma massa considerável de cidadãos trabalhadores. Vamos lá para o CLT. As empresas não estão produzindo nada. Zero. Até o Mandetta disse que uma empresa que fabrica oxigênio no Brasil não tinha como mandar oxigênio para os hospitais. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Mais avante um pouquinho, se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí. Nossa cara, o caos está aí. E detalhe, se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus juntos. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar. Preservar os idosos. Preservar aqueles que têm problema de saúde. Mas nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Ninguém sabe o que pode acontecer no Brasil. Da minha parte, eu me exponho porque eu quero levar à população a mensagem de paz, tranquilidade, serenidade. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi o relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. Obviamente, um país bem mais poderoso do que nós,
É um país que tem uma cultura diferente, uma educação diferente da nossa. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje, reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém, mas outros vírus mataram muito mais do que esse, então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos, será o fim dos Estados Unidos e fim do Brasil. Ele já anunciou via FDA, né, a sua Anvisa de lá, a liberação para alguns casos da cloroquina, esse remédio que nós temos aqui, produzidos por empresas farmacêuticas e também por laboratórios químico-farmacêuticos do Exército e da Aeronáutica. É a maneira de enfrentar isso daí. Eu apelo a você da imprensa, estou vendo aqui que estou apoiando direto, não estou preocupado com a minha popularidade. Eu tenho uma missão de 4 anos, se vai ser 8, a gente vai ver em 22. Deus e o povo vão decidir. Nós temos que tomar decisões nesses momentos difíceis. Não é eu procurar a mídia e ter um discurso de calamidade, né, de histeria, como se eu fosse o pai de todos os brasileiros. Eu sou o pai, entre aspas, para conduzir o destino do Brasil. Tá? Mas ser o paizão, o papaizão de todos. Não, eu tenho que seguir João 8,32. A verdade acima de tudo. Alguns poucos governadores, não são todos, em especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas, se colocam junto à mídia como salvadores da pátria, como o Messias que vai salvar os seus estados e o Brasil do caos. Fazem política o tempo todo. Não é esse o caminho que o Brasil deve seguir. Povo brasileiro, esqueça se você não gosta de mim. Olha a realidade. Faltou falar, quando eu falei de autônomos e do pessoal CLT, acho que não falei do servidor. Vai faltar dinheiro para servidor também. O caos está aí. Brasileiros, acordem para a realidade. Não temos eleições gerais esse ano. Tem para prefeito e vereador que eu estou fora dela. Se nós não acordarmos para a realidade, daqui a uns poucos dias, deixo bem claro, poucos dias, poderá ser tarde demais. Não adianta governador depois vir pedir GLO suficiente para conter o caos que, infelizmente, já aparece no horizonte. Mais uma coisa? Possível saída da área democrática, inclusive. Você vai entrar em discurso, discursinho, tá? Sai porque o caos faz com que a esquerda aproveite no momento para chegar ao poder. Não é da minha parte não, fique tranquilo. O senhor fala em reabrir o comércio, falou das escolas e ao mesmo tempo preservar os grupos de risco.